Oi, crianças, adolescentes, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, para a gente começar o nosso novembro, né? Primeira semana de novembro, esse vídeo é sobre o Dia da Cultura, né? Como nosso país é rico em culturas, né? Nós temos italiano, espanhol, africano, japoneses. Nós temos um pouquinho de cada nação aqui no nosso Brasil. E isso é ótimo, né? Porque assim a gente conheceu novas comidas, novos jeitos de viver, de brincar, de falar, né? Então assim, o Brasil ele tem uma miscigenação enorme de várias culturas, de várias pessoas. E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre o Dia da Cultura. Espero que vocês gostem, prestem atenção, porque fala um pouquinho de cada cultura e a importância das culturas para nós, tá? Como pessoa, como criança, como adolescente, tá? Então, vamos lá assistir e depois as nossas ligações diárias, tá? Do WhatsApp, a gente vai conversar um pouquinho sobre as culturas, tá bom? Beijos e bora assistir o vídeo. Cultural brasileira, mistura de povos, diversidade de culturas. O Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, herança da miscigenação dos povos que contribuíram para a formação da população brasileira. E o que é miscigenação? É a mistura de raças. Então, no Brasil, foram misturadas as raças indígenas, africanos e os imigrantes, como a gente viu na nossa aula de história. Essa diversidade ela pode ser notada nas características físicas da nossa população e nos seus hábitos e tradições, como as festas populares, as danças, os ritmos musicais e a culinária. Então, por conta dessa diversidade, no Brasil, nós temos pessoas brancas, pardas, negras. A própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua foi herdada dos colonizadores portugueses, mas utilizamos muitas palavras que têm a origem da língua de outros povos. Então, a nossa língua ela foi herdada dos portugueses, mas nós também temos palavras de origem africana, como angu, cochilo, quiabo, e também nós temos palavras de origem indígena, como jacaré, abacaxi, mandioca. A influência indígena é marcante na cultura brasileira. A cultura brasileira é bastante influenciada por alguns costumes indígenas, como as lendas e os mitos do folclore brasileiro, o uso de ervas medicinais, de técnicas de agricultura e de extração de recursos da natureza e a arte em cerâmica. Tudo isso foi herdado da cultura indígena. A culinária também tem influência dos indígenas. O milho, a mandioca são ingredientes importantes na alimentação dos povos indígenas que hoje compõem diversos pratos consumidos em todas as regiões do país. E o hábito de dormir e descansar nas redes, que nós nordestinos amamos, também foi um hábito herdado dos indígenas, assim como tomar banho todos os dias. A influência africana na formação da cultura brasileira. Mesmo vivendo como escravo, os africanos tiveram alguns hábitos e tradições dos seus lugares de origem, e isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar contribuições dos povos africanos na língua, na culinária, na música, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Então, a nossa cultura também foi influenciada pela cultura africana. Os ritmos musicais como o samba, o maracatu, o batuque e a capoeira são alguns exemplos da influência artística dos povos africanos. E a nossa culinária também tem vários elementos da cultura africana, como o vatapá, o acarajé, o hábito de consumir azeite de dendê. Todos esses hábitos africanos influenciaram na cultura brasileira. E os imigrantes, as pessoas que vieram de outros países para o Brasil, também influenciaram a cultura brasileira. Os portugueses, os italianos, os espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e outros imigrantes que vieram para o Brasil deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas
festas e tradições e em muitas outras características culturais do nosso país. As festas juninas e o carnaval foram trazidos pelos colonizadores portugueses. Deles também herdamos a língua falada em nosso país. As massas, como a macarronada e a lasanha, foram trazidas pelos italianos, o quibe e a esfirra pelos árabes, o sushi e o sashimi pelos japoneses, a paella pelos espanhóis. A lista é grande demais. Um dos pratos mais conhecidos que nós podemos citar, que foi herdado pelos imigrantes, é a pizza, né? Que a pizza é uma comida tradicional italiana e nós aqui no Brasil herdamos esse costume.